A gente vai continuar agora o Correio Verdade trazendo atualizações sobre a explosão provocada por vazamento de gás num apartamento no bairro do Cristo aqui em João Pessoa. Você está vendo as imagens de como esse apartamento ficou. O morador é um homem de 60 anos, ele sofreu ferimentos graves por conta da explosão e a gente vai conversar com o Lucas Macieira, ele está ao vivo e vai trazer todos os detalhes para a gente dessa história. Né, Lucas? Com você. Exatamente, Danilo. Inclusive, né, quando a gente foi lá, né, para buscar essas atualizações, essas novas imagens e esses novos depoimentos, chamou a atenção minha e do nosso cinegrafista, o Marcelo Xavier, porque quando a gente chega no prédio, né, que fica ali, é um dos prédios que compõem ali o complexo do Vale das Palmeiras 2, no bairro do Cristo, quando a gente chega, a gente pensa que é um terraço, mas na verdade, nessa área isolada, se tratava do quarto onde a vítima, né, de 60 anos, justamente aí, o seu Edinaldo, estava quando a explosão aconteceu. As duas paredes ali que compunham o quarto, né, que fechavam o quarto ali em relação à rua, foram totalmente destruídas, né? Essa explosão aconteceu nesse último sábado, ainda pela manhã, já passava ali das 8 horas da manhã, quando esse vazamento de gás, como você bem destacou, provocou essa grande explosão. E não só o apartamento do seu Edinaldo, onde ele morava com a esposa dele, foi danificado, viu? Alguns moradores do prédio também acabaram sendo prejudicados pela força da explosão. A gente esteve lá, nós conversamos com algumas dessas pessoas, inclusive o seu Edinaldo segue internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. As imagens, inclusive, são muito impactantes, viu, Danilo? Ele teve boa parte do corpo queimado por conta dessa explosão, está internado no trauma e o estado de saúde dele é considerado grave, ele está entubado nesse momento. Eu conversei com a filha dele, a Michele, falando, né? Ela relatou como foi que tudo aconteceu. Ela disse que não estava em casa, mas que vizinhos foram avisá-la. Ela mora no mesmo condomínio e aí quando chegou encontrou aquela cena aterrorizante. A mãe dela está muito abalada com tudo isso. Vamos acompanhar o que foi que disse a Michele, a filha do seu Edinaldo, e também alguns vizinhos, né, sobre essa explosão na manhã do último sábado. Eu estava na minha casa, o vizinho começou a bater lá, dizendo que a casa da minha mãe estava explodindo. E o meu pai estava todo queimado, o povo querendo tirar ele entrando para dentro. Minha mãe passou mal. Foi muito triste. Perdeu tudo. Minha mãe está em estado de choque. Estava as 3 bocas do fogão ligada e ele estava deitado dentro do quarto. Eu estava aqui no meu quarto, trocando de roupa, quando eu senti o impacto, foi muito forte, só que eu achei que era o prédio que estava caindo, porque balançou tudo. Aí, mas a minha janela, quando explodiu, a minha janela me levou, me jogou lá do outro lado. Aí quando eu acordei, eu acho que eu devo ter, sei lá, ficado desnorteada. Quando eu acordei, que eu olhei, estava a casa toda destruída, né? Essa janela aqui já estava aqui, essa outra estava ali, aquele outro estava lá do outro lado, e estava tudo destruído. Aí quando eu consegui abrir a porta, que saí fora aqui, fiquei mais desesperada ainda, porque eu vi aí o senhor aqui do lado, que foi da casa vizinha, queimando, tudo pegando fogo lá, fumaça, muita poeira. Estava dormindo, né? Quando eu acordei com o barulho, a minha menina com ele puxando ali, e eu gritando, não gritando, na minha mente essa parede aqui tinha caído, né? Eu vi tudo claro. Aí o meu filho que mora aí ao lado, agarrado comigo, e eu gritando: ai, Jesus, perdi minhas coisas, perdi tudo, perdi tudo. Aí meu filho botou eu pra fora pra me ver, né? Quando eu saí aqui fora, tava ali o desmantelo, né? E já ia saindo com o senhor, todo ferido. E olha só, esse último depoimento que a gente ouviu, da dona Penha, foi muito impressionante porque a casa dela não foi prejudicada, não teve nenhum tipo de dano. Mas a casa dela, o apartamento dela, é colado com o apartamento do seu Edmilson, da companheira dele, de 53 anos, que está muito abalada, a mãe da Michele. Mas diante desse contexto ali da explosão, né, havia uma espécie de depósito ali. E aí quando a explosão aconteceu, derrubou um muro desse depósito que acabava dividindo essas casas, e aí a explosão, né, o impacto, ao invés de ir para a parede da casa da dona Penha, que a gente acompanhou nesse último depoimento, acabou subindo, né, tem um espaço vazado ali para circulação de ar também. Enfim, quando essa explosão veio, acabou não prejudicando tanto a dona Penha, mas um susto tremendo, viu, Danilo, amigos que nos acompanham. E também chama a atenção, né, como toda a comunidade ali do Vale das Palmeiras, todo mundo se mobilizou para
ajudar essas pessoas, né? Quando o Corpo de Bombeiros chegou até o local, assim que eles foram acionados através do Centro Integrado de Comando e Controle, o fogo já tinha sido apagado pelas próprias pessoas ali, carregando baldes, mangueiras, todo mundo se solidarizou bastante, inclusive o dia de ontem, né? Hoje as coisas já estavam meio que ajeitadas e limpas, mas conversando com outros moradores, inclusive os que não gravaram, eles relataram que ontem o dia inteiro foi de muita limpeza, retirando destroços, entulhos. A gente conversou, a gente procurou, na verdade, a Defesa Civil aqui de João Pessoa. Assim que essa explosão aconteceu, eles foram até o local, fizeram uma vistoria e, de acordo com a equipe de engenharia da Defesa Civil, nessa informação que foi repassada a nós através do coordenador, o Kelson Chaves, ele informou que o prédio não tem nenhum risco de desabamento e que ele está liberado para ser habitado e que apenas o apartamento que foi ali o foco, né, dessa explosão, do vazamento do gás de cozinha, é que está interditado para que os proprietários ali, que moram há 12 anos, o seu Edmilson, a esposa dele, possam fazer as intervenções para irem aos poucos, com muita luta, irem retomando a vida, viu, Danilo? Eu vou encerrando essa minha primeira participação aqui no Correio Verdade, mas antes também falando sobre essa coisa da solidariedade, né, lá do Vale das Palmeiras, e quando a gente estava colhendo esses depoimentos, também tinha umas criancinhas que estavam sempre ali, muito felizes, pediram para a gente mandar um abraço para elas, estão assistindo a gente, então fica um abraço aqui para o meu amigo Everton, meu amigo Oseliel, meu amigo Arthur e também meu amigo Miqueias, que estavam ali cercando, né, a nossa equipe de reportagem. Muitas vezes a gente retrata, né, a gente tem por ossos do ofício ali, tem que tratar de situações tristes envolvendo ali o Vale das Palmeiras, mas também a terra de muita gente boa, solidária e alegre, como foram esses amigos que a gente fez lá na manhã de hoje, viu, Danilo? Maravilha, viu, Lucas? Obrigado pelas informações. É isso que fica, né? Esse exemplo de solidariedade das pessoas que, diante dessa tragédia, uniram forças para que o problema fosse minimizado. Mas olha a situação em que ficou o apartamento. A gente está acompanhando aí as imagens de como ficou, inclusive a imagem da santa intacta ali a gente conseguiu ver. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Não dá para brincar com fogo, não dá para brincar com gás de cozinha. A gente está falando de uma bomba relógio. Todo cuidado é pouco quando a gente fala desse tipo de situação. E também de idosos que moram sozinhos ou que ficam sozinhos. Esse senhor não era nem tão idoso, né? Não é nem tão idoso, 60 anos de idade, mas estava ali por conta de um descuido. Esse grave acidente aconteceu, uma explosão por conta de vazamento de gás. Ele teve ferimentos graves, está internado. A gente torce agora pela recuperação dele e mais uma vez destaca e parabeniza a ação da vizinhança, né? Todo mundo se uniu para ajudar, tanto para apagar as chamas, quanto depois para fazer essa primeira limpeza no apartamento. O Corpo de Bombeiros esteve lá, a Defesa Civil também, e graças a Deus o prédio não teve a estrutura comprometida. Agora é juntar esses destroços, terminar a limpeza do apartamento, fazer qualquer manutenção que tenha que ser feita, e se Deus quiser, esse senhor daqui a um tempo está de volta em casa e a gente torce para que nenhum incidente, nenhum acidente aconteça mais.